E o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado federal do sul do estado, Edinho Benz de Oliveira, entregou nesta segunda-feira, na Assembleia Legislativa, o relatório do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, sobre o andamento da duplicação da BR-101. O documento foi repassado ao deputado Valmir Comim, presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. E não é nada animador. O relatório das obras de duplicação da BR-101 revela que na primeira etapa ainda faltam 54 quilômetros de pavimentação do contorno de Araranguá, no sul do estado, além de 2 pontes e 17 viadutos. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, prevê a conclusão até o final de 2012. A situação mais complicada é o lote 25, entre Itapirubá e Rio Capivari. O problema foi a paralisação das obras, alega dificuldades financeiras. Só neste trecho são 9 viadutos, 4 deles ainda estão em obras. Aqui na Grande Florianópolis ainda faltam 9 quilômetros de um total de 28 do lote 22 entre Palhoça e Rio da Madre. Além disso, não há previsão de prazos para construir os túneis no Morro dos Cavalos, aqui na Grande Florianópolis, e do Formigão e Tubarão, além da ponte sobre o canal de Laranjeiras. O DENIT enviou técnicos para cá, está avaliando, realmente mudou, tem outra velocidade, está trabalhando, mas ainda deixa a desejar. E o diretor-geral do DENIT, Luiz Antônio Pagott, já agendou visita a Santa Catarina para o dia 15 de julho, onde será entregue um terceiro relatório, que será amplamente debatido com a Fiesc. Parlamentares e também a comunidade em geral vão participar deste debate. A verdade é que os catarinenses não estão nada satisfeitos com a duplicação do trecho sul da BR-101. E para falar sobre isso, está aqui nos estúdios o superintendente do DENIT, depois de 6 meses sem aparecer na televisão. João José dos Santos, que bom revê-lo aqui. Nada, sempre que convidado nós estaremos aqui, não só na Record, como nos seus colegas, né, de imprensa. Eu fico triste porque o que se tem feito em rodovias federais de Santa Catarina é uma coisa inédita. Para quem anda nas rodovias federais hoje e andava nelas em 2003, onde nem recursos para tapar buracos nós tínhamos, é uma outra realidade. Mas nós queremos as grandes obras. A 101 Sul, eu não sei o porquê desse alarde hoje, aliás, não só hoje, como ontem, né? Nada mudou nessa formulação de prazos. Nós dissemos, está lá no relatório, não mudamos isso, né, desde o final deste ano. 2011, praticamente toda a parte contratada estará pronta, à exceção do lote 25, que é um problema, e nós reportamos várias vezes até a Fiesc, as entidades privadas, que não é um problema do DENIT, é um problema das empresas, especialmente desse lote 25, que não tem, embora legalmente tenha, não tenha condições. Nós estamos evitando mais uma rescisão contratual, porque já seria a 5ª. Nós não queremos, estamos tentando salvar também o lote 25, por isso o prazo até julho de 2012. E o lote 29, que está andando muito bem, que foi fruto de uma rescisão contratual, para o final de 2012, por quê? Porque nós incluímos todo um elevado no contorno de Araranguá, que é uma grande obra, mais uma grande obra em Santa Catarina, do governo federal, então vai precisar de 1 ano e meio, até dezembro de 2012, para terminar. O que se coloca muito nada, e aí realmente é uma forma assim de colocar para a população, e eu recebo, vou te dizer, eu recebo muitos elogios da situação da 101 Sul, porque você quer ver uma coisa? Com todo esse problema com as empresas, nós já temos 180 quilômetros duplicados, 150 quilômetros de ruas laterais já executadas e mais de 100 viadutos e pontes prontas em 5 anos. É muita coisa. Mas aí eu pergunto para o senhor, nós já temos no Rio Grande do Sul o trecho que liga a divisa Passo de Torres até Osório, pronto. Deixa eu falar, isso foi até bom tocar, porque o Rio Grande do Sul e nossos colegas sofreram o que nós sofremos. Isso. De uma licitação realmente em 2004, que as empresas que ganharam, infelizmente, muitas vezes não tinham competência devida, embora legalmente amparadas. Tá. O Rio Grande do Sul, os colegas sofreram para terminar agora em 2010, são 90 quilômetros. Só. E 20 viadutos no máximo. Nós já fizemos 180 no mesmo prazo, já fizemos mais de 100 viadutos e agora começaram a comparar o Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Aí é comparar a laranja mas aí, tomate, assim, 180 quilômetros já duplicado. É muita coisa, né? Por que alguns desses trechos que foram liberados... 2 quilômetros, 3 quilômetros de obras do Estado, no próprio nós mesmo, leva mais de 2 anos. Então, por que alguns quilômetros onde já foi duplicado, a rodovia está quase sem condições de trafegabilidade? Só um pouquinho. Os trechos com o asfalto já rachando ou com buracos, e próximo à laguna, e o senhor vai concordar comigo, após o trevo de acesso à Praia do Sonho. Para quem não conhece,
o trecho sul da BR-101, eu vou dar uma localização precisa desse problema. Passou trevo de Imbituba, o segundo trevo, trevo de Itapirubá, trevo da Praia do Sonho, são 7 quilômetros entre o trevo da Praia do Sonho e depois o final da duplicação ali que dá acesso à laguna. A pista parece uma lombada de porco, a gente costuma dizer aquela costelinha de porco. Muito bom perguntar isso. O Rio Grande do Sul foi importante você perguntar, queria te agradecer. Essa pauta não é sua, essa pauta é de outro veículo de comunicação, não sei porquê. Não, ontem levado... Isso não é pauta. É porque eu passo por ali, eu vou muito ao sul do estado. Não, nada, dois problemas. Isso que foi mostrado de trincamentos de pista, trechos de adensamento, né, como nós temos aqui, foi mostrado aí na primeira reportagem, que infelizmente solos são modos aqui na região e ocorre. São trechos não terminados ainda, entregues ao tráfego para facilitar o escoamento, mas trechos que ainda tem camada de reforço, tem camada estruturante de pavimento a serem colocados e vão ser executados neste ano ainda. A parte de Cabeçudas, Lader, está incluída esses 7 quilômetros junto com a licitação da ponte. Por isso que eu estou querendo dizer. Eu Isso, em Laguna, isso. Que trafega em todo o trecho sul da BR-101 pelo menos uma vez por semana. Ótimo. Vou lá e quase sempre encontro o nosso querido diretor do DENIT no sul do estado, em Tubarão. Avani, grande abraço para o Avani, que também me assiste sempre lá em Tubarão. Isso. Então, o que eu estou dizendo para o senhor é aquele trechinho da entrada, por isso que eu estou falando, eu não vi denúncia, é o que eu vejo. Não, a entrada da Caputera à direita. Quem é de Laguna do Sul sabe o que eu estou dizendo. Esses 7 quilômetros, que é Cabeçudas, a travessia deles, está incluída na licitação. Ele não está em obras ainda. Ele já duplicou. Não, é antes na Caputera. Não, então pode ter algum trecho que não está com a camada final ainda, que é esse 425. Isso que eu queria saber. Será que, porque ali está liberado? Não tenha dúvida nenhuma. A obra será entregue totalmente executada. Então, já aproveitando o gancho dessa situação, então nós temos as obras novas. O pessoal confunde que está contratado e aquilo que só pode iniciar, né, depois de os processos de 2009, né, após a obra da 101 Sul estar em andamento. Então, Ponte de Laguna, 600 milhões de reais em obra. Outra grande obra para Santa Catarina. 3 quilômetros de ponte já licitada e em fase de contratação. Falaram que a licitação teria dado problema? Não, o que deu problema foi a licitação, que também é ingovernável do DENIT, a licitação do túnel do Formigão. Uma das duas empresas que estavam licitadas... A ponte também não tinha... Não, a ponte não. Foi tudo certo. Tudo certinho, esperamos começar em 90 dias. E o trecho também de Cabeçudas, são 7 quilômetros também, já está em licitação. E o Morro dos Cavalos é que ainda tem a discussão ambiental, o IBAMA já fez a audiência pública, estamos aguardando o IBAMA. Bom, por que a gente fala que, hoje falou que não tem mais prazo? Não, o prazo da contratada está ali, 2011, 2012 nós terminamos. Agora, os novos trechos dependem das licitações. Por que a gente fala em 2014 é possível terminar o governo federal? Se contratar todas elas ainda neste ano, inicial ano que vem, é 3 anos de prova, de trabalho, se também tivermos bons parceiros privados, né? 2012, 2013, 2014. Vou aproveitar que o doutor Lídio está aqui. Doutor Lídio, com essa série de atrasos, de promessas, de tudo, eu sou um cidadão que trafego, que Deus o livre, eu sofro um acidente na rodovia e perca um parente ou tenha uma fatalidade de alguém que esteja comigo. Eu posso entrar com alguma ação contra o Estado, contra o governo federal, por causa da demora na duplicação dessa rodovia? Não por causa da demora, mas se você comprovar, aí é o que a gente volta a falar do nexo de causalidade, né? Ação e resultado. Se você comprovar que o resultado que foi o acidente foi ocasionado por um defeito na pista, e aí quem é responsável pela pista é a União, você pode entrar com ação de indenização contra a União. Porque aí você vai provar que a atitude da União em não preservar a pista e não fazer o que deveria ser feito foi a causadora do seu acidente. Aí você vai entrar com uma ação de indenização e vai culpar a União, no caso, como responsável pelo acidente que você sofreu. O Manezinho aqui, ele deve ser havaiano aí, torce pro mesmo time que o senhor. Ele diz, não, se a via não está pronta, por que cobrar o pedágio, né? Que é aquela cobrança para quem segue ao sul do estado. Eu, amigo, também não sei. Pois é, Nader, eu tenho essa dúvida. Veja, eu fiz economia de manhã na Federal e fazia direito em Itajaí à noite. Então, à época, isso há 20 anos atrás, teve toda aquela movimentação para a duplicação da BR-101. Se duplicou só a parte norte, né? E agora nós estamos duplicando a parte sul. Nessa brincadeira nós já estamos há 20 anos. Há 20 anos Santa Catarina tenta a duplicação. O que eu quero saber, e aí vou aproveitar nosso companheiro DENIT aqui, que nos explique o seguinte: por que não se faz uma licitação para que, já que vai haver pedágio, para que a empresa responsável pelo pedágio seja responsável pela duplicação
e aí não vai ter licitação de trecho, isso, aquilo, aquilo outro, dá-se um prazo para ela concluir a obra e depois cobrar. E ela faz a cobrança que é... Porque ficou um negócio... Fica para nós um negócio meio esquisito. Por exemplo, o trecho norte. A União gastou uma Babilônia de dinheiro para duplicar e depois que ela gastou faz o seguinte... Deu para alguém administrar aquilo ali. Depois que a viúva casou, aí todo mundo quer casar com ela. É isso? E agora não, nós estamos gastando uma série de recursos e daqui a pouco vai aparecer o seguinte, não, agora vamos fazer o seguinte, agora vamos dar para uma empresa, para a empresa administrar aquilo ali. Primeiro, a questão da 101 Sul, a questão do acidente realmente tem que ver as várias causas, né, que existem. Então, a 101 Sul, a redução de acidente depois do início das obras é grande. Até porque o comportamento do motorista muda, porque ele respeita as obras, tem que andar mais devagar. A 101 Norte duplicada tem muito mais acidentes hoje que a 101 Sul pela imprudência, excesso de velocidade. Então, isso é sempre bom apontar também essas questões, né, do trânsito. Agora, olha só, deixa eu só fazer um pedido. Eu tenho... Produção, eu tenho mais um intervalo, tem quantos minutos de produção que o pessoal... 3 minutos. Tu tem que me dar 1 hora. Então vamos combinar? Produção, quando que o senhor quer vir aqui? A assessoria de imprensa está aqui, abre a câmera 3. Quando é que o senhor quer estar aqui? Amanhã? Porque nós temos... Não, amanhã não dá, porque nós estamos, inclusive, na sede, né, em Brasília. Quando é que o senhor quer estar aqui? Quarta-feira? Nós temos 4 bilhões de obras em Santa Catarina para apresentar. Quer estar aqui? Sexta-feira, feriado, sexta-feira a gente... Quinta-feira no feriado, o senhor vai estar aqui na cidade? Quinta-feira estou aqui. Então, quinta-feira o programa vai ser feito com o senhor. Pode? E assim, ó, pessoal que está em casa, desculpa, não estou conseguindo ler os e-mails em relação ao DENIT. O Geraldo me mandou um e-mail muito bom, o Geraldo, também o Márcio Mendes me mandou um e-mail. Podem mandar os e-mails em relação a perguntas sobre o DENIT, a duplicação, a questão do dinheiro gasto, por que não foi feito a sindicância até agora? Será que esse dinheiro que foi pago a essas empreiteiras foi desviado para alguns setores? Mande a sua pergunta. Mas pode elogiar também, viu? E também pode elogiar. Então, na quinta-feira, 1 hora de programa pra gente saber até se a BR-470 vai ser duplicada antes da 101. Mais uma que espera 30 anos e vai ser também. Não, espera 30 anos, tá certo. No mínimo. Confirmado quinta-feira? Confirmado. Confirmado quinta-feira, então confirmado aqui ao vivo a participação. É assim que é feito aqui, na hora. Porque ele pede 1 hora, vai ter que ser 1 hora pra gente responder todas essas perguntas.